Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de Leviatãs. Antes de começar a narração, eu gostaria de agradecer à Universidade Libertária que está apoiando a produção desse áudio-artigo. Eles possuem vários cursos online sobre libertarianismo com diversos temas complexos. Recomendo fortemente você ir lá conhecer o trabalho deles, que além do conteúdo ser muito bom, você ajuda quem está me ajudando a te ajudar. Agora, vamos para a leitura. Deflação? Sim, por favor. Autora, a Ática. No dia 9 de outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou uma inflação negativa de menos 0,04, o que representa uma deflação. Grande parte da mídia, junto de diversos economistas, relataram o ocorrido e deram uma conotação negativa, como pode ser visto aqui, aqui e aqui. No artigo, na descrição, vai estar com todos os links lá. Esses economistas afirmam, em sua maioria, que o maior problema relacionado à deflação é que ela representa uma queda no consumo, o que é ruim para a economia e indicador de recessão. Durante o curso deste artigo, realizarei uma análise sobre essas afirmações e as implicações da deflação. O que é a deflação? Esta primeira pergunta já revela um problema. É possível descrever a inflação e seu oposto à deflação em duas formas diferentes. Primeiro, veremos a definição usada nas notícias citadas e economistas chamados. Nessas notícias, os termos inflação e deflação são definidos como aumento e queda de preços, respectivamente, ou seja, qualquer variação na oferta e demanda, por quaisquer motivos, é considerada inflação ou deflação. O IPCA mede inflação ou deflação através da variação de preços dentro da economia. Também não são analisados todos os bens e serviços, mas apenas aqueles dentro de uma cesta definida pelo IBGE. A segunda definição trata-se da definição de inflação como fenômeno monetário. A inflação trata-se do aumento da oferta de moeda, tendo uma ênfase dada nesta pelos austríacos à expansão de crédito, devido ao seu caráter intervencionista e causador de ciclos econômicos. Nesta definição, o aumento de preços não é necessariamente consequência da inflação, somente ceteris paribus. É possível ocorrer uma expansão de crédito e ainda assim não haver um aumento de preços devido a forças contrárias que reduzem esse efeito ou causam o efeito contrário. Porém, essa expansão de crédito ainda assim terá suas consequências negativas. Consequentemente, a deflação seria uma redução na oferta monetária que também possui ênfase dada pelos austríacos à contração de crédito. O que é dito dentro da primeira definição? Irei primeiramente analisar a análise econômica dada nas notícias citadas dentro da primeira definição. Usarei de um trecho retirado de uma notícia do Estadão. Abre citação. Embora represente um incentivo ao consumo a curtíssimo prazo, a deflação não deve ser vista como um sinal positivo na economia. De acordo com Otto Nogami, o fenômeno é um sintoma de que o mercado enfrenta um período difícil. Assim como a inflação não é boa, a deflação também denota uma anomalia, afirma. Nogami explica que, de forma pontual, a deflação pode significar que a população está com um nível de confiança baixo na economia e, por isso, prefere poupar dinheiro do que consumir. Fecha a citação. Vê-se aí um argumento de cunho mainstream de que o consumo seja algo que deva ser estimulado. Isso porque, de acordo com a teoria, o consumo leva dinheiro ao mercado de bens e serviços, o qual leva dinheiro às empresas que gastarão no mercado de fatores de produção. Com maior quantidade de fatores de produção, essas empresas serão capazes de produzir mais e atender mais o consumo. Os trabalhadores, que serão fatores de produção, receberão maiores salários devido a maior dinheiro entrando nesse mercado, que poderão consumir mais, assim formando um ciclo gerador de crescimento econômico. A imagem a seguir o exemplifica. Nota do narrador. Vou tentar atacar isso aqui na frente do vídeo, mas quem ouvir no Spotify, infelizmente, vai ter que ir lá no artigo para dar uma olhada. Um problema visto por economistas que seguem essa linha de raciocínio é o caso de as pessoas, ao invés de consumir, decidirem poupar. Por isso, causaria justamente o efeito inverso, desacelerando a economia. Consequências econômicas da primeira definição. A primeira coisa que podemos afirmar é que a redução dos preços não significa necessariamente uma diminuição do consumo,
mas também pode representar um aumento na oferta, na produtividade geral da economia. Assim, retirar indicadores de desaceleração econômica somente a partir disso, como alguns dos economistas nas matérias citadas os fizeram, não é possível. Segundo, tal pensamento é falho ao ser encarado pela lei de Say, que não pode ser refutada por Keynes apesar de suas tentativas ao deturpá-la, que afirma o seguinte, abre citação, cada um de nós só pode comprar a produção de terceiros com nossa própria produção, e dado que o valor que podemos comprar é igual ao valor do que podemos produzir, então quanto mais o homem pode produzir, mais ele pode comprar. Fecha citação. É possível haver pouco ou nenhum consumo sem produção, e pouca ou nenhuma produção sem poupança. Para termos qualquer capacidade de produção acima de uma absolutamente primitiva, é necessário, antes de mais nada, poupar e assim investir em bens de capital, devido ao fato de qualquer produção requerer tempo e recursos que devem não ser consumidos, e, portanto, poupados para serem investidos. Terceiro, ainda há mais uma falha a essa teoria do mainstream devido à própria forma de como a estrutura do capital funciona, como será mostrado a seguir. Quando há um consumo menor, realmente a renda dos capitalistas será reduzida. Contudo, os recursos que não são mais gastos com consumo não desaparecem da economia. Eles estão em processo de serem investidos na economia, seus donos buscando pela melhor maneira de aumentar seus próprios recursos através de seu investimento. Ou seja, a quantidade de investimento aumentou enquanto a de consumo diminuiu. Uma base consumidora menor deve receber maior gastos em produção. Como isso é possível? A resposta é: a estrutura de produção deve ser alongada, movendo investimentos de setores mais próximos do consumo para setores de ordens maiores mais longos. Ou seja, o impacto de novos investimentos na economia é alongar a estrutura de produção, aumentando o número de estágios produtivos. Isso pode ser demonstrado pelos triângulos Haykianos a seguir. Nota do narrador. Novamente, olhe o artigo na descrição quem tiver no Spotify. Dessa forma, nos estágios menores, os preços caem devido à menor demanda consumidora e recursos movidos para estágios menos próximos do consumo. Em estágios maiores, por outro lado, os preços aumentam devido à maior demanda por fatores de produção. É como se o impacto da menor demanda consumidora reduzisse nos estágios maiores e é mais contrabalanceada pela maior entrada de recursos investidos. Em relação aos fatores de produção, dentre aqueles mais próximos de consumo, os específicos que não podem ser usados em outras linhas de produção terão que sofrer menor renda. No entanto, os fatores não específicos podem e irão mover-se para estágios mais elevados na estrutura de produção, onde rendas são maiores. Devido ao movimento desses fatores, ocorre a tendência dos preços ao decorrer da estrutura de produção se estabilizarem ao longo prazo, pois sua oferta está diminuindo onde as rendas estão mais baixas e aumentando onde estão mais altas. Em uma economia progressiva, ou seja, uma economia onde a quantidade de poupança está sempre em crescimento, a deflação é, portanto, algo que sempre irá ocorrer e também não sinaliza algo negativo. Pode-se objetar que a renda total dos fatores irá cair e que é difícil imaginar uma economia progressiva onde salários caem constantemente. O que nos interessa, no entanto, não é as rendas nominais desses trabalhadores, mas sim suas rendas reais, ou seja, a renda de bens, ou a maior capacidade de adquirir bens que esses trabalhadores receberão. Se os salários nominais caem e a oferta de bens de consumo sobe, de tal forma que os preços caem mais que os salários nominais, o resultado é rendas reais maiores para esses trabalhadores. É precisamente este fato que resolve tal paradoxo. Pode haver uma queda em termos nominais, mas sempre haverá um aumento em termos reais. Isso ocorre pois o preço real dos fatores de produção tendem a ser iguais ao produto físico marginal, mudança na output de bens em relação ao acréscimo de uma unidade de input, dividido pela taxa de juros. Com o aumento de investimentos, tanto o produto físico marginal dos fatores aumentam, quanto a taxa de juros diminui, entre parênteses, devido a uma queda na preferência temporal,
o que leva a um aumento da renda real dos fatores em uma economia progressiva. Pode-se objetar que a deflação causaria desemprego, porém, isso só é verdade caso sindicatos ou um Estado mantenham salários mínimos impostos, que afetarão aqueles trabalhadores aos quais os salários nominais cairiam abaixo desse salário definido caso ausente a restrição. Na segunda definição, irei agora explorar a segunda definição de deflação em sua questão monetária. Nessa definição, toda deflação necessariamente ocorre após o intervencionismo econômico na moeda, com a exceção de aumentos, como através da mineração de ouro, e reduções, através do desgastamento ao decorrer do tempo, pontuais e naturais da oferta de moeda. Vê-se que, durante grande parte do século XIX, até o início da Primeira Guerra Mundial, quando diversos países adotavam o padrão ouro, a oferta monetária era relativamente constante. A deflação sempre ocorrerá após uma prévia inflação em que ocorra uma expansão da oferta monetária. Muitas vezes, bancos centrais o realizam segundo a teoria do mainstream exposta anteriormente para estimular o consumo e controlar as quedas de preços, as chamadas metas de inflação, concepção que foi mostrada incorreta neste artigo. A deflação, na definição abordada, ocorre após o período de boom na economia, causado pelas políticas inflacionistas dos bancos centrais, sendo este o período do boost, em que ocorre com o colapso do sistema monetário e financeiro. O bust é o período de crise, em que a economia está em processo de reajuste após os problemas causados por essa intervenção monetária, onde ocorre uma abrupta queda de preços, a deflação, que ocorre com a contração da oferta monetária. A deflação, na verdade, pode acelerar esse reajuste de duas formas, com a criação de maiores diferenciais de preços, ou seja, uma maior taxa de juros natural, ou pelo fato de que, enquanto o erro de contabilidade causado pela inflação faz com que empresários pensem que seus lucros são maiores e perdas menores do que realmente são, o da deflação faz com que pensem que suas perdas são maiores e lucros menores, o que causa com que empresários poupem mais do que realmente iriam poupar com a contabilidade correta. E as poupanças maiores acelerarão o processo ao suprir parte da necessária deficiência de poupança. Da mesma forma como exposto anteriormente, a deflação, nesse caso, também somente causará desemprego caso haja salários mínimos impostos.